O futebol é um mundo diferente. Muito dinheiro, fama, facilidades. Mas o que fazer depois de parar? Bom, o ex-lateral Índio, que chegou a jogar no São Paulo, foi preso em Ribeirão Preto. Ele é mais um caso de jogador que para e vai à falência. E nesse caso, ele escolheu o pior caminho para sair da falência. De algemas no banco de uma delegacia e aos jornalistas se explicando sobre um crime. Eu não tive intenção de cometer o crime. Este foi um dos piores momentos da carreira de Gleber Adalberto Vieira, que já esteve em posição bem melhor. Como Índio, ficou conhecido nos gramados no final dos anos 80. Era lateral esquerdo, vestiu as camisas do Bahia e do São Paulo. Encerrou a carreira e acabou preso esta semana em Ribeirão Preto com um trator roubado em cima do caminhão. Gleber usava RG e CPF falsificados e estava foragido de um presídio. Segundo a polícia, o time do qual ele fazia parte era uma quadrilha especializada em roubar máquinas agrícolas. Ele conta que entrou no mundo do crime porque saiu do futebol. Padrão de vida, né? Alto, de repente você vem para uma situação de não ter as coisas, né? Aí você procura um meio mais fácil, né? Que a gente teve com o futebol, com as outras coisas, entendeu? Então, tudo é experiência, né? Foi mais uma experiência na minha vida. As façanhas e o exemplo nos gramados nem sempre têm continuidade depois da fama. Não são poucos os boleiros que vivem em condição difícil. Miller revelou detalhes do que fez com tudo que ganhou no futebol. O centroavante foi campeão no São Paulo e no Palmeiras, jogou na seleção brasileira, mas teve que recuar quando chegou ao limite de morar de favor na casa de um amigo. Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, você acaba gastando muito dinheiro. Ezequiel ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians em 1990, mas perdeu muito do que conquistou. Não digo passar fome, mas você tinha uma certa regalia, né? E de repente você acaba não tendo nada, zerado. Regis Pitbull chegou ao extremo. Depois de passar pelos maiores clubes do país, precisou ser internado em uma clínica de recuperação. Pitbull perdeu para as drogas, se tornou viciado em crack. Na atualidade, a maioria dos jogadores de grandes clubes recebe também suporte fora de campo. Assessores, advogados, empresários disponíveis para cuidar das mais variadas situações. Só que quando a carreira termina, a vida do atleta passa por muitas mudanças. Birubiru é um dos casos em que, pelo menos na aparência, não passou por grandes mudanças. Mas depois de quase 20 anos como jogador profissional, ele relata que até o comportamento passa a ser diferente. Não vai ter toda hora, tu vai estar na mídia, né, em programa direto, saindo em jornal direto, tudo isso tem, isso aí tudo influi bastante. Birubiru se tornou conhecido na passagem pelo Corinthians nos anos 80. Foi lá também que aprendeu com os jogadores mais velhos a importância de se preparar para a aposentadoria. Quase todo o dinheiro que recebia, ele destinava para investimentos futuros. A gente dava entrada no apartamento, ficava 2, 3 anos pagando aquele apartamento e assim foi indo, né? Porque eu tinha sempre isso na cabeça e, claro, do meu pai, do meu sogro, né? Que sempre falava, olha, investe em imóvel, porque depois você para, vai ter alguma renda aqui, ali, aquelas coisas todas. O colunista de esportes Eduardo Martini relaciona a falta de habilidade de alguns jogadores para lidar com o dinheiro com a origem humilde deles. Se o jogador não tiver uma vida recolhida, ele frequenta lugares caros, ele sai com mulheres caras, né, frequenta festas onde se gasta muito dinheiro, compra carros, faz grandes viagens, enfim. Jogador gasta muito dinheiro. Martini fala também sobre a aposentadoria precoce para esse tipo de profissional. Se ele não se preparou para ter uma outra profissão, se ele não teve um comportamento que gerasse a intenção das pessoas de arrumar um emprego para ele,
Se ele gastou parte desse dinheiro e não ganhou muito, e se ele não tem uma outra profissão, pronto, essa combinação vai dar um resultado simples. O dinheiro vai acabar muito antes. Birubiru se considera um exemplo de jogador aposentado. Aos 51 anos, trabalha com eventos e frequenta uma academia todos os dias. Então a gente hoje que parou, a gente tem que ter ser sempre um exemplo para essas crianças que estão começando e para esses jogadores também que estão começando, esses jogadores novos. Quem guarda sempre tem. Infeliz daquele que não guarda, falava meu querido Subir Xavier.